Muito bem, vamos para Brasília bater um papo com o nosso Zé Maria Trindade a respeito desse projeto de imunidade parlamentar. Ô Zé, a Flor de Lis está lá no Congresso Nacional e o Daniel Silveira está preso, né? Acho que... Como é que traduz isso? E o incrível é que o processo de cassação, de julgamento do Daniel Silveira, passou na frente. É o primeiro de 2021 no Conselho de Ética. A abertura do processo contra a Flor de Lis foi aprovado na mesa diretora em outubro e não chegou no Conselho de Ética. Ninguém sabe por quê. Agora que será enviado. E o do Daniel já inaugurou lá 2021, é o primeiro. No caso do Daniel, está sendo avaliado aí um acordo para suspender o mandato dele, em vez do processo de cassação. Há uma má vontade contra ele, porque ele critica a Câmara e não faz parte daquele chá das 5, né? Daquele espírito de corpo da casa. Ele é visto como um corpo estranho da Câmara. Então, há uma má vontade. Então, a tentativa de acordo era para suspender. Já existe precedente. O deputado Boca Aberta entrou numa UPA lá no Paraná, gravou o médico dormindo, fez uma confusão e tal, pediu desculpas também e, em vez da cassação, vai ter o mandato suspenso por 6 meses. E ele não recebe salário, não receberá salário nem nada. Ele apelou à Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um assunto. Agora, eu vou falar aqui das imunidades parlamentares. O serviço público, ele é diferente. Ele tem estabilidade, tem aposentadoria integral, paridade salarial, uma série de vantagens. O ministro do Supremo tem uma série de prerrogativas e um monte de vantagens, né? E o parlamentar tem a imunidade parlamentar. Tudo isso que eu falei não se trata de direito individual do servidor público, do ministro do Supremo, do juiz, do promotor, do fiscal e nem do deputado. Isso não é direito individual, mas é uma proteção da sociedade. Imaginava o Constituinte, e essas prerrogativas vêm antes da Constituição de 88, que seria uma proteção para o deputado entrar em qualquer lugar, peitar qualquer autoridade ali que estivesse atrapalhando a vida da sociedade, e esta seria uma garantia, uma imunidade para a sociedade. Então, era imunidade total. E aí, o que fizeram os deputados? Roubaram esta imunidade para si, sequestraram essa imunidade e, em vez de proteger a sociedade, protegia a si seus crimes. Eu já contei aqui do caso de um deputado que cerrou um adversário com a motosserra. Aí foi preciso repensar. Ai, gente. Essa história. Aí passa um pouco dos limites. Massacre da Serra Elétrica brasileira. Serra Elétrica não dá pra admitir. A imunidade foi repensada e reduzida, né? Foi repensada e reduzida. Não, peraí. A imunidade não pode atingir alguém que serra um outro pelo meio. Aí ficou a imunidade para voto e para a palavra. Qual o argumento? É de que o parlamentar precisa votar com independência, assim como o juiz tem a imunidade na sentença. Ele tem liberdade total e é intocável na sentença. E aí ficaram esses dois, né? Voto e palavra. Por quê? Um discurso ou um voto de um parlamentar pode mexer com a bolsa e alguém cobrar do parlamentar. Eu tive prejuízo por conta do seu discurso errado, né? Então, essa é a imunidade. E é bom que agora os deputados e senadores, né, repensem a imunidade e coloquem as coisas nos lugares. Perfeito. Eu defendo a imunidade total para o parlamentar, mas acho que esse roubo da imunidade para crimes pessoais é um crime contra a sociedade, porque acaba com essa ideia. Quer dizer, a gente dá imunidade para proteger a sociedade e eles roubam e querem imunidade para proteger os seus crimes. Perfeito. Zé, Adriles, até onde deve ir a imunidade parlamentar? Até onde não há configuração de um crime, de uma ameaça, de uma agressão, de uma ofensa absolutamente ignominiosa que pode ser coibida, inclusive, com o devido processo legal. Eu acho que todo esse tipo de mudança no legislativo agora é absolutamente casuísta e desnecessária. Está tudo na Constituição nesse exato momento. O parlamentar tem direito e prerrogativa a ter suas opiniões protegidas por lei.
O deputado Daniel Silveira, em que pese a vulgaridade, a agressividade, os termos chulos, não fez nenhuma ameaça, não colocou-se como uma ameaça à instituição nacional, ao livre processo de direito, ou seja, tudo isso foi feito de maneira casuística para endossar uma arbitrariedade absurda, uma prisão ilegal, imoral, indecente, sem devido processo legal, sem julgamento, com um flagrante absolutamente esdrúxulo em relação a um vídeo, ou seja, uma coisa atemporal. Isso tudo para referendar uma ditadura, uma titatoga, com exatamente algum tipo de negociata. A gente sabe que vários deputados estão implicados em processos. A gente sabe que o Legislativo tem vários processos de impeachment engavetados também pela imoralidade e improbidade de alguns ministros do STF. Pese aí também a necessidade de reformas, a necessidade de governabilidade do presidente, ou seja, rifaram o deputado, a verdade é essa, rifaram o deputado Daniel Silveira para que o país não fique imerso em alguma crise. Mas a crise pior é a instauração de uma ditadura subliminar que cada vez mais avança do Supremo Tribunal Inquisitorial, que prende qualquer pessoa por uma ofensinha ao seu narcisismo ferido. Isso tudo coloca em xeque não só a liberdade parlamentar, a imunidade parlamentar de um congressista, mas a liberdade de expressão do próprio cidadão comum, que vê tolhida a sua fala, a sua percepção da realidade, por qualquer tipo de ofensa que seja considerada pelo Supremo Tribunal uma ofensa grave, a Lei de Segurança Nacional, esse entulho da ditadura militar, onde cabe tudo e qualquer coisa, desde a interpretação subjetiva de um juiz que se sinta ofendido e que se confunda com a instituição em si. Perfeito. Quem desmoraliza a instituição do Supremo Tribunal são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, referendados pela covardia dos 364 deputados que a endossaram. Joel, esse projeto de lei é necessário? Para deixar mais claro, né, Paulo, quais os limites, onde se configura, quando vale realmente imunidade parlamentar. O que eu defendo é o seguinte: o deputado tem imunidade dele quanto ao voto dele, ele pode votar no que ele quiser, obviamente sem ser responsabilizado por isso, muito menos criminalmente, sem ser processado, e também quando ele está no seu discurso, justificando as posições, discutindo no plenário da Câmara ali ou nas comissões, enfim. Para o trabalho dele, ele tem imunidade. Não pode vir, como o Zé Maria levantou, a empresa ali reclamar que perdeu valor por causa do discurso do deputado. Aí ele é imune. Agora, se na casa dele, fazendo videozinho para o YouTube, o cara me faz uma declaração criminosa, por exemplo, acusa alguém de crime, como ele faz concretamente com o Gilmar Mendes, ali dizendo que ele vende sentenças, ou quando ele ameaça o Supremo Tribunal Federal, quando disse que é dar surra, quando disse que é meter os 11 ministros na cadeia. Gente, isso aí não tem como, não é porque ele é deputado que ele vai ser tratado de forma diferente, ele não está na função dele ali. Veja que interessante, quando o Congresso quer, ele compra a briga com o Supremo. A gente lembra lá em 2017 aquele caso do Aécio, né? O Supremo tinha afastado o Aécio do cargo, entrou o Senado e defendeu o Aécio e peitou o Supremo, e o Supremo acabou, a Carmen Lúcia era presidente na época, acabou baixando a cabeça aí para o Senado. Nesse caso, nem a Câmara dos Deputados não quis defender, porque é tão flagrante, é tão óbvio, um negócio tão gritante, tão aberrante um vídeo daqueles, tão inaceitável, que não coube nem uma defesa muito corajosa por parte dos deputados, embora, com razão, se vejam, sim, em alguma medida peitados. Porque, opa, peraí, não somos nós, não somos os próprios deputados que definimos o que vai acontecer com um colega nosso aqui da Câmara, e não o Supremo Tribunal Federal. Então pode ter certeza que esse espírito de defender a independência do Legislativo fala alto no peito aí de muitos daqueles deputados. Mas o caso é tão flagrante, não dá, gente, não dá. E vocês viram que o próprio Daniel Silveira reconheceu, né? Ele veio humilde, pedir desculpas naquele videozinho dele. Ele próprio reconheceu tudo, né? Eu acho que já passou da hora disso ser aceito. Ele tem que perder o mandato, sim. Assim como a Flor de Lis tem que perder o mandato também. Mas veja, a diferença, Paulo, da prisão, que um está preso e outra não, é única e exclusivamente, e esse é um argumento que eu vou concordar com a Adriles, esse pode ser questionado, é a questão do flagrante. Se fosse flagrante da Flor de Lis, ela estaria presa também.
Acho que é perfeitamente discutível do ponto de vista jurídico se configura um flagrante um vídeo no YouTube. Joel, Adriles, toda a sua argumentação curto, por favor. é uma mudança de foco da discussão principal. Ele foi preso de maneira arbitrária, ele foi preso sem devido processo legal, ele foi preso sem julgamento pelo mérito das suas opiniões. Ele não ameaçou diretamente alguém, ele não ameaçou a ordem democrática do país para se configurar como um crime de terrorismo flagrante. Isso é absurdo. Ele foi vulgar, ele foi chulo, ele foi agressivo. Mas se você coloca a chulidade, a agressividade e a violência e a truculência, você vai ter que prender o seu amigo Hélio Schwartzman, você vai ter que prender o Rui Castro, que pediram o suicídio, a morte do presidente, pessoas que chamaram o presidente de vagabundo, canalha, genocida, nazista. Você vai ter que prender metade da república do país. Ou seja, tudo isso é cabível dentro de um processo por calúnia e difamação. O que fizeram com ele é arbitrário. E a possibilidade de uma arbitrariedade assim abre espaço para que pessoas inocentes sejam presas sem processo, sem julgamento. É só isso. Joel, 30 segundos, por favor. Adriles, 30 segundos, perfeito. Adriles, ele fez muito mais do que isso. Não. Ele provocou e promoveu animosidade entre as Forças Armadas e o governo e o Estado brasileiro. Isso é criminoso. Ele ameaçou os ministros com um novo AI-5. Falou, e os deputados ele não também, ameaçou, Joel. Quem fez o AI-5 foi o Congresso. Calma. Ouviu ouça você lá falando. o vídeo dele, são 20 minutos. Eu me dispus a ouvir os 20 minutos daquele negócio horroroso ali. Se fizer besteirinha, volta. É o que ele disse. Se fizer besteirinha, volta. O cara tá defendendo a volta do negócio. Agora, ele não gosta tanto de ditadura e AI-5? Tomou, então. Você está dizendo que é caso de exceção? Bom, exceção era o que ele queria. Ele recebeu o que quis, não recebeu? Quem fez AI-5 foi o Supremo Tribunal Inquisitorial com a anuência dos legisladores que se acovardaram diante de um aspecto ditatorial do Supremo que está promovendo a injustiça dentro do âmbito da justiça institucional. Eu preciso girar o assunto aqui no programa.